Olá, você acompanhou ao vivo os julgamentos dos ministros no Supremo Tribunal Federal e agora revê os destaques da semana entre os julgamentos do plenário aqui na TV Justiça. Plenárias começa agora. Hoje, com os principais momentos, as principais decisões das sessões dos dias 12 e 13 de novembro de 2014, respectivamente quarta e quinta-feira. Karina, uma semana que foi bastante interessante porque uma grande quantidade de processos julgados, efetivamente não foram julgados tantos assim, mas com importância fundamental, inclusive com a manutenção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em pelo menos um dos casos, e uma importante modificação nessa jurisprudência em relação a um tema específico. Essa semana nós não tivemos as chamadas listas da presidência, mas tivemos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, efetivamente julgados. Ao todo foram 5 julgamentos realizados nessa semana, apenas um deles tivemos um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, mas que envolviam temas também bastante interessantes. Eu diria que direito tributário, tanto na quarta e na quinta-feira, foram temas que chamaram a atenção e também prescrição, prazo prescricional. Quanto tempo se tem para a União ajuizar uma ação de ressarcimento de danos causado ao patrimônio público em detrimento de particulares? Um caso específico que foi tratado em um recurso extraordinário, em que teria havido uma colisão de veículos e causado prejuízo. A pergunta era quanto tempo, se o prazo era quinquenal ou não haveria prazo estabelecido pela Constituição, seria imprescritível o prazo para que a União ajuizasse a ação de ressarcimento de danos em razão dessa colisão de veículos. E na quinta-feira, prescrição voltou a ser um tema discutido, só que envolvendo o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A legislação prevê um prazo de 30 anos e havia uma argumentação de que a Constituição, a partir de 88, teria previsto para o prazo de 5 anos, um prazo quinquenal, para que as pessoas pudessem, a partir do encerramento do contrato de trabalho, um prazo de 5 anos para buscar os créditos trabalhistas decorrentes daquela relação de trabalho e, portanto, este prazo de 5 anos deveria ser aplicado também nos casos do FGTS. Nesse caso, dessa discussão sobre a prescrição para se buscar esses créditos, ou seja, valores do FGTS que não teriam sido depositados, os ministros acabaram modificando uma jurisprudência que já há muito tempo era consolidada aqui na Suprema Corte e que houve uma modificação de entendimento a partir do julgamento desta quinta-feira, inclusive havendo uma modulação de efeitos em relação a essa decisão. Então, prescrição estava presente tanto na quarta como na quinta e direito tributário também, quarta e quinta-feira. E vale salientar também o fato de que são 5 processos que foram julgados, mas, como salientou bem a Karina, recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida e que, inclusive, já tiveram efeito imediato em relação a centenas, pelo menos, de processos que estavam aguardando exatamente algumas destas decisões. E, além disso, como vamos ver nas reportagens de hoje, alguns desses processos, eles já geram efeitos para o futuro, já que se estabeleceu um parâmetro, uma jurisprudência nova, e em outro caso, confirmando-se a jurisprudência existente, em outro caso também bastante específico, ou seja, gerando-se muitos efeitos em função dos julgamentos que aconteceram nesta semana no plenário do STF. Na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros do Supremo entenderam que não incide ICMS nos serviços de transporte de mercadorias realizados pelos Correios. Ainda na sessão, houve o início do julgamento de uma ação de dano ao patrimônio público que tramitava no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. O recurso contestou decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que considerou prescrita uma ação de dano ao patrimônio público. Em um acidente de trânsito, a aviação Três Corações danificou um carro da União. Foi alegado que o processo não pode ser extinto por ir contra a Constituição Federal e decisão anterior do Supremo. O que, na verdade, a Advocacia Geral da União postula é simplesmente a confirmação da jurisprudência dessa Suprema Corte. Esse assunto, esse tema, já foi objeto de deliberação por ambas as turmas desse douto colegiado. Mas a empresa entende que cabe o direito à prescrição. Imprescritibilidade, senhores ministros, todos sabemos, ela é
atípica e é excepcional. Para o relator, ministro Teori Zavascki, a regra constitucional é pela prescrição e que a exceção não pode ser aplicada neste caso. A pretensão de ressarcimento, bem se vê, está fundamentada em suposto ilícito civil, que, embora tenha causado prejuízo material ao patrimônio público, não revela conduta revestida de grau de reprovabilidade mais pronunciado, nem se mostra especialmente atentatória aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública. Por essa razão, não cabe submeter a demanda à regra excepcional da imprescritibilidade, pelas razões antes asseveradas. Deve ser aplicado aqui o prazo prescricional comum para as ações de indenização por responsabilidade civil, em que a Fazenda figure como autora. Ao tempo do fato que deu causa à ação, o acidente automobilístico, ocorrido em 20 de outubro de 97, estava em vigor o Código Civil de 1916, cuja regra do artigo 177 fixava em 20 anos o prazo de prescrição das ações pessoais, dentre elas a de responsabilidade civil. Todavia, com a vigência do atual Código Civil, em janeiro de 2003, incidiu a norma de transição do seu artigo 2028, que, a contrário do censo, preconizou a imediata incidência dos prazos prescricionais reduzidos pela nova lei nas hipóteses em que ainda não houvesse transcorrido mais de metade do tempo estabelecido no diploma revogado. É exatamente o que se tem na espécie. Assim, até 31 de dezembro de 2002, estava a demanda em questão submetida ao prazo prescricional vintenário, ficando, a partir de 1º de janeiro de 2003, imediatamente sujeita às regras prescricionais da nova codificação, que, segundo o artigo 206, parágrafo 3º, 5, é de 3 anos em matéria de reparação civil. Como a presente ação foi ajuizada pela União apenas em 2008, isto é, quando ultrapassado o derradeiro marco para a deflagração da medida judicial, deve ser reconhecida a prescrição do direito de exercê-la. Ante o exposto, senhor presidente, meu voto é por negar provimento ao recurso extraordinário, mantendo a conclusão do acórdão recorrido, embora com fundamentação diversa, e propondo a fixação de tese segundo a qual a imprescritibilidade que se refere o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade ou como ilícitos penais. Os ministros questionaram ainda se o debate sobre o Instituto da Prescrição deveria ser feito no julgamento de um caso de acidente de trânsito. A emenda começa com a questão de improbidade, mas o caso não trata de improbidade nem de longe, porque poderia até ser por implicitude. Nós estamos diante de um caso de crime. O julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Na segunda parte da sessão, os ministros determinaram que os Correios não estão sujeitos ao pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias. O recurso da própria empresa contesta a decisão anterior da Justiça, que prevê o pagamento do tributo. O relator, ministro Dias Toffoli, sustentou que o transporte de encomendas faz parte das atividades postais e que é de exclusividade dos Correios. Reconheceu a imunidade recíproca da empresa e foi acompanhado pela maioria. Como a ECT é obrigada a manter a regularidade do serviço postal e a garantir a sua continuidade, não me parece despropositado a priori aproveitar espaços ociosos nos veículos que utiliza para exercer atividades afins. Com isso, ela otimiza os eventuais contratos que mantenham regularmente com empresas proprietárias de veículos. Ou seja, como parar um meio de transporte do Correio e saber o que aquilo é o serviço de monopólio e o que é serviço concorrencial. Né? Não vejo, então, como fazer isso, por isso eu digo, seja pela impossibilidade de se separarem topicamente as atividades concorrenciais, seja por entender que o desempenho delas não descaracteriza o viés essencialmente público de suas finalidades institucionais. Por isso, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário da ECT, reconhecendo a imunidade da ECT relativamente ao ICMS, que seria devido no transporte de encomendas.
Bom, esse foi o julgamento referente à empresa de Correios e Telégrafos, como vimos anteriormente, está ainda em julgamento, porque o julgamento foi interrompido por pedido de vista, aquela questão referente a dano ao erário, o recurso que chegou ao Supremo referente a essa ação que tramitou antes em outra corte, no Tribunal Regional Federal. Karina, nesse caso do processo de dano ao erário, que ainda está em plena tramitação aqui no Supremo, há uma questão coincidente com relação à quinta-feira, que é o tema da prescrição. Foi um tema predominante no plenário do STF. Nesse caso especificamente, qual a questão constitucional que está sendo debatida e que envolve essa questão de prescrição? É a interpretação do parágrafo 5º do artigo 37. O artigo 37, no seu parágrafo 5º, determina que a lei deve estabelecer o prazo prescricional para todo ato ilícito, o prazo prescricional para ilícitos praticados por qualquer servidor ou mesmo que não fosse servidor e que causassem prejuízos ao erário público, ao patrimônio público. Então, a lei estabeleceria o prazo. E, ao finalzinho, diz, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. A interpretação que a União pretende dar a esse finalzinho é de que haveria prazo para os atos ilícitos praticados pelos servidores ou não que causassem danos ao patrimônio público, mas quando se tratar de ação que busca o ressarcimento, não haveria prazo e nem mesmo a lei poderia prever esse prazo, daí a interpretação de que seriam imprescritíveis as ações de ressarcimento em razão desses danos causados ao erário. O ministro Teori Zavascki, relator desse recurso extraordinário, votou no sentido de desprover o recurso da União, ou seja, entendendo que a interpretação dessa parte final do dispositivo não pode ser de forma ampla e tem que ser uma interpretação restritiva, já que a própria Constituição estabelece em determinados momentos quando a imprescritibilidade deve ser alcançada. Então, lá no artigo 5º, nós temos alguns casos, algumas ações que são consideradas imprescritíveis, não é? Os crimes por racismo são ações também que são imprescritíveis. Então, nesse caso, não se poderia fazer essa interpretação da forma como a União pretende. E, por isso, ele julgava improcedente o recurso da União, mas o julgamento, como você disse, foi interrompido em razão de um pedido do ministro, de vista do ministro Dias Toffoli, e vamos aguardar o momento em que esse processo retornar para verificarmos efetivamente de que forma o Supremo Tribunal Federal vai interpretar essa parte final do parágrafo 5º, artigo 37, em relação à prescrição para as ações de ressarcimento de dano ao erário público. E você acompanha ao vivo no Direto do Plenário e aqui no Plenárias também na TV Justiça. Sessão plenária da quinta-feira, ministros do Supremo fixam em 5 anos o prazo para que os trabalhadores solicitem pagamento do FGTS não depositado pela empresa. A Corte ainda julgou o recurso que trata da desvinculação de receitas de contribuições sociais permitida por emenda constitucional. Como veremos na reportagem, a jurisprudência do Supremo foi confirmada em um caso e no outro houve modificação no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Vamos rever. A recorrente rodoviário Nova Era afirmou que a desvinculação das contribuições sociais é inconstitucional e, por isso, os valores pagos devem ser devolvidos à empresa. Defendeu também que as contribuições sociais não podem ser desvinculadas da destinação prevista na Constituição. O IBDP, que também tem interesse no caso, foi aceito como amigo da Corte. Parece que a DRU consegue violar quase todas as cláusulas pétreas da Constituição de 88. A primeira delas e mais evidente é o Pacto Federativo. Cabe, de acordo com a Constituição, ao Poder Legislativo elaborar o orçamento público. A União alegou que não há impedimento para que as emendas constitucionais tratem de vinculação de receita. Não se criou tributo novo nem contribuição, apenas e tão somente obedecendo ao rígido procedimento de alteração da Constituição, o Legislativo mudou temporariamente a destinação desses tributos. Não há que se falar em violação à cláusula pétrea, nem a violação a qualquer limitação constitucional ao poder tributário. A relatora, ministra Carmen Lúcia, negou o recurso. Além de entender não haver inconstitucionalidade na desvinculação, para ela, a recorrente não tem o direito de obter em retorno o que teria sido vinculado. Os ministros acompanharam o voto da relatora. Não havendo, portanto, a recorrente comprovado de plano ter sido lesado em seu patrimônio de bens jurídicos por ato da autoridade tida como coatora, menos ainda, algum direito que pudesse ser considerado
dotado de certeza quanto ao não recolhimento das contribuições sociais no percentual da desvinculação, correta a decisão no sentido de não haver como conceder a ordem pleiteada. Embora desnecessária a análise para a conclusão específica deste caso, da constitucionalidade da desvinculação de receitas da União, dada a ausência de legitimidade e, obviamente, de direito líquido e certo, como pretendo ter demonstrado brevemente, há de se mencionar aqui, como se contém no parecer também do Procurador-Geral da República, que há muitas decisões deste Supremo Tribunal Federal, também agora citados pela doutora Cláudia na tribuna, que julgou caso idêntico ao presente e no qual também se pleiteava a desoneração proporcional à desvinculação das receitas de contribuições sociais, tendo todas tido resposta negativa deste Supremo Tribunal Federal. Estou citando o que é algumas tantas vezes citado pelos próprios tribunais regionais federais, da relatoria do ministro Marco Aurélio, por exemplo, agravo regimental no recurso extraordinário 793.564 de Pernambuco, este muitas vezes encontrado na jurisprudência dos tribunais regionais federais. Também deste Supremo Tribunal, e na linha da conclusão a que chegou naquele outro julgado o ministro Marco Aurélio, o recurso extraordinário 537.600, relatado pelo ministro César Peluso, no qual se tem tributo, contribuição social, artigo 76 do ADCT, emenda constitucional 27 de 2000, desvinculação de 20% do produto de arrecadação, admissibilidade, inexistência de ofensa à cláusula pétrea, negado seguimento ao recurso, não é inconstitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social, levada a respeito por emenda constitucional. Esses precedentes foram reafirmados em decisões, algumas das quais monocráticas, como se tem, por exemplo, no recurso extraordinário 606.569, relatado pelo eminente ministro decano Celso de Mello, e também no recurso extraordinário 602.367, de relatoria do ministro-presidente Ricardo Lewandowski. Pelo exposto, senhor presidente, eu voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, nos termos apontados, assentando a ausência de direito, que tenha sido lesado por ato ilegal ou por abuso de poder da autoridade apontada como coatora para o pedido de concessão da segurança, afirmando a tese de que eventual inconstitucionalidade, ainda que viesse a ser declarada, não gera o direito ao contribuinte de obter em retorno aquilo que teria de ter sido vinculado e não foi. Tenho decidido nesse sentido, no mesmo sentido. Agora também claramente exposto no outro voto da ministra relatora, que destacou ser essa a orientação que tem prevalecido na jurisprudência da Corte. Em outro recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, o Banco do Brasil contesta a decisão da Justiça do Trabalho, que confirmou o entendimento de que o empregado tem prazo de 30 anos para ajuizar a reclamação para receber o fundo de garantia. A instituição financeira alega ofensa à Constituição, já que a lei e o decreto citados no recurso ofendem a determinação da Constituição Federal. Causar tamanha insegurança jurídica? Não. Posto que esta mesma regra diz que para alcançar os 30 anos, o empregado terá obrigatoriamente que exercer o seu direito no biênio subsequente à extinção do contrato. Para o relator, ministro Gilmar Mendes, o FGTS é um direito do trabalhador e deve seguir o prazo constitucional de 5 anos. Ele negou o pedido do Banco do Brasil e propôs a modulação da decisão da Corte. Ele foi acompanhado pela maioria dos ministros. Portanto, reitero, dizia eu, o voto de desprovimento do recurso extraordinário, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212, porém com a modulação de efeitos, ex nunc, apenas em relação às eventuais repetições de indébitos ajuizados após a presente data do julgamento. Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar. Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas sobretudo de reclamações trabalhistas visando a percepção de créditos e de execuções promovidas pela Caixa Econômica. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc, prospectivos. Dessa forma, para aqueles casos cujo termo inicial de prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se desde logo o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorreu primeiro, 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir desta decisão. Assim, se na presente data já tiverem transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos a contar da data do presente julgamento. Essa é a minha proposta de modulação. E estou, então, dizendo que, ante o exposto, fixo a tese à luz da diretriz constitucional encartada no inciso 29 do artigo 7º, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal, devendo ser observado, pois, o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 23, parágrafo 5º da Lei 8.036 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto 99684, na parte em que ressalvam o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, haja vista violarem o artigo 7º, 29 da Constituição. Entendo que, no caso, o princípio da segurança jurídica recomenda que seja mitigado o princípio da nulidade da lei inconstitucional, como já disse, com a consequente modulação dos efeitos da presente decisão, de modo a resguardar as legítimas expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam em manifestações até então inequívocas do tribunal competente, para dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição, e da Corte responsável pela uniformização da legislação trabalhista. Portanto, uma modificação importante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação a esse caso da prescrição, quer dizer, naquele caso vimos a matéria referente a também prescrição, que foi um outro caso específico, e nesse caso aqui, em relação às ações que tratam de FGTS. Karina, o prazo anterior à jurisprudência do Supremo era um prazo de 30 anos para ações que tratassem desse tema. Como é que ficou agora? Agora o prazo passa a ser o previsto na Constituição, agora no artigo 7º, inciso 29, que ali trata do prazo de 5 anos, em que todo e qualquer trabalhador, quando ele é dispensado, ele tem um prazo de 2 anos para ingressar com a chamada reclamação trabalhista, para buscar os seus créditos trabalhistas referentes aos últimos 5 anos trabalhados. E nesse ponto incluiria também agora os valores que não teriam sido depositados a título de FGTS para essa cobrança. Com a declaração da inconstitucionalidade, tanto da lei de 1990 como do regulamento do FGTS, também de 1990, que previa o prazo de 30 anos, ou seja, você poderia cobrar valores não depositados do FGTS no seu contrato de trabalho referente aos últimos 30 anos. Agora, essa legislação não vale mais por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou entendendo, à luz da Constituição de 88, o artigo 7º e o seu inciso 29, que o prazo aplicado também para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, desses valores que não foram pagos, também deve obedecer o prazo prescricional de 5 anos. O ministro Gilmar Mendes propôs uma modulação, o ministro Marco Aurélio sempre contrário a essa modulação de efeitos, mas a maioria acabou entendendo que deve ser aplicada a modulação de efeitos para os casos em que, quando já ajuizadas as ações e o prazo prescricional ainda não aconteceu, vale ainda esse prazo de 30 anos ou o de 5 que acontecer primeiro. E a partir da data do julgamento, as ações que forem intentadas devem obedecer esse novo lapso temporal, essa prescrição de 5 anos, conforme prevista na Constituição de 88. Uma mudança de jurisprudência considerável em relação a essa ação de cobrança desses valores referentes ao FGTS. Decisão da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estes foram os destaques da semana. Você acompanhou ao vivo no Direto do Plenário. E na próxima semana temos mais
julgamentos dos ministros do STF. Encontro marcado na quarta e na quinta-feira ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. E mais uma vez agradecemos a sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.